Sexta parte. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Capítulo 14. O toque que cura. Diagnóstico: câncer nos ossos com metástase. O que aconteceu com meu tio Fernando foi algo impressionante. Ele estava com uma doença muito grave e foi internado no hospital francês da cidade de Buenos Aires. O diagnóstico médico era câncer nos ossos, já complicado com metástase em diferentes partes do corpo, especialmente nos rins. Seus ossos estavam quase pulverizados. Quando realizaram uma biópsia, constataram que ele já tinha se transformado em pó. A enfermidade tinha avançado tanto em seu corpo que ele passou a pesar 45 quilos. Devido ao seu estado grave, os médicos tiveram receio de realizar um tratamento com medicina nuclear ou quimioterapia. Era um caso terminal. Ele já estava desenganado. Vivia à base de calmantes. Tão grande era a dor que ele sentia que colocavam bolsas com areia entre os seus joelhos para que ele não os roçasse um no outro e não aumentasse as feridas e sofrimento. O simples contato do seu corpo com as cobertas fazia com que ele sofresse muito. Vivia gemendo dia e noite. Nada lhe proporcionava alívio. Certo dia, minha mãe e minha tia pediram-me para que eu fosse assistir uma campanha que o irmão Carlos Anacondia estava realizando em Mar del Plata. Eu fui. Tive a ideia de levar um pijama do meu tio para que o irmão Carlos Anacondia orasse por ele. Mas devido à agitação toda e para chegar até aquele local onde a campanha estava sendo realizada, esqueci o pijama no hotel. Ao chegar ao estádio, surpreendi-me ao ver a tribuna repleta de pessoas e Carlos Anacondia caminhar entre as multidões, orando por todos. Cada pessoa que ele tocava caía. Era a primeira vez que eu vi aquilo. Como tinha muita fé em que Deus podia fazer algo por meu tio, entrei pela multidão adentro. Enquanto o irmão Carlos ministrava a bênção de Deus sobre as pessoas, tentei falar-lhe sobre o meu tio, mas imediatamente ele impôs as mãos sobre mim e eu caí. Permaneci no chão, não sei durante quanto tempo. Não creio que ele tivesse escutado o motivo pelo qual eu havia chegado até ali, mas Deus sabia de tudo. Pouco tempo depois eu soube que naquela mesma noite o meu tio começou a sentir uma grande melhora. No dia seguinte voltei para Buenos Aires com a roupa que não havia podido levar ao estádio, porém minha tia pela fé visitou meu tio e levou com ela aquela roupa. Há 3 meses que ele não podia levantar-se da cama, porém naquela noite ele foi visto caminhando pelo corredor. Aquele foi um tremendo sinal de que Deus tinha ouvido a nossa oração. A partir desse dia, noite após noite, nós o visitávamos e comprovávamos que ele estava engordando. No 3º ou 4º dia, como o médico viu que seu quadro de melhora estava evoluindo, disse: agora sim você pode suportar a quimioterapia. Quando a pessoa recebe o tratamento por quimioterapia, geralmente perde peso. Mas meu tio, apesar do tratamento com aquelas drogas tão fortes, continuava aumentando de peso. Todas as noites ele ganhava 1 quilo. No final do tratamento, tinha recuperado os 25 quilos que havia perdido durante toda a doença. Ao ver sua constante melhora, os médicos decidiram fazer novos exames. Primeiramente, examinar os rins, estavam completamente curados. Em seguida, examinar os ossos. O que era pó agora estava completamente sólido. Finalmente disseram que não havia mais necessidade do meu tio continuar ali naquele hospital em Buenos Aires e que já podia regressar para Junín, nossa cidade. Uma especialista em oncologia, câncer, muito conhecida no hospital francês de Buenos Aires, após estudar atentamente o caso do meu tio, disse: isto é um milagre de Deus. Nunca vi uma cura tão extraordinária acontecer dessa maneira. Este homem estava praticamente no caixão. Era um doente terminal. E agora eu o vejo completamente curado. Mais uma vez repito, isto é um grande milagre. Quando os vizinhos viram meu tio chegar na cidade de Junín, houve uma grande agitação no meu bairro. Muitos estavam aguardando a notícia do seu falecimento para acompanhá-lo ao cemitério.
Nos primeiros dias em que ele começou a sair para caminhar pelas ruas, as pessoas paravam para vê-lo passar. Diziam: que coisa incrível! Este homem estava praticamente morto e agora está aqui em nosso meio. Era um morto que havia ressuscitado. Ele havia sido alcançado pela misericórdia de Deus. Por causa daquela cura, seus filhos e outros familiares começaram a participar dos cultos na igreja evangélica. Hoje, boa parte das pessoas que compõem a igreja em que meu tio congrega são produtos do testemunho daquela cura. Há alguns meses, a doutora que havia tratado do meu tio esteve em nossa cidade. A esposa do meu tio, que hoje é uma crente fiel, foi vê-la e perguntou: a senhora lembra do caso do meu esposo? Claro, como é que eu iria esquecer de um único milagre tão grande que testemunhei em toda a minha vida? Respondeu a doutora. Minha tia, que é muito corajosa, disse: nós estamos sempre orando, agradecendo a Deus por este milagre, e agora vamos passar a orar pela senhora. Depois daquela experiência, eu me apeguei muito mais ao Senhor. Creio que quando Deus abençoa uma pessoa daquela maneira, isso se estende a toda a família, todo o seu bairro, e assim aconteceu. Roberto Junim, Provence de Buenos Aires, Argentina. Fernando, o homem que foi curado neste testemunho, relatou o seguinte: eu me sentia muito mal, sentia dores em todo o meu corpo. Essa situação se prolongou durante quase um ano. Consultei-me com uns 22 médicos, mas nenhum estabeleceu um diagnóstico exato. Até um deles fez certos exames. Perante a suspeita de que fosse câncer, ele me enviou para o hospital francês em Buenos Aires. E ali fui atendido por um especialista em oncologia e ele diagnosticou câncer nos ossos, já com metástase. A minha situação era grave. Os médicos previram que só teria mais 15 dias de vida. Eu havia emagrecido tanto que não podia sentar-me, pois corria o risco de quebrar a coluna vertebral. Quando o meu sobrinho compareceu à campanha do irmão Anacondia, na cidade de Mar del Plata, para pedir oração por mim, comecei a melhorar. As dores desapareceram, passei a recuperar peso a cada dia. Foi tão grande a surpresa dos médicos que ainda hoje alguns deles não acreditam que eu esteja vivo e curado. Atualmente, 11 anos depois, estou curado para a glória de Deus. Em 1979, tivemos de enfrentar duas grandes forças: a liderança militar que governa o nosso país e o forte desejo de fazermos algo para Deus. Após termos experimentado pela primeira vez o seu poder, nós desejávamos profundamente falar aos perdidos sobre o amor e a salvação que Jesus Cristo oferece. Queríamos sair para orar pelos enfermos, pedindo a cura de Deus para eles. Portanto, decidimos entrar em um local cheio desse tipo de pessoas, hospitais. Em plena época do regime militar na Argentina, não era simples entrar nos hospitais para orar pelos enfermos. Por isso, durante o horário do meio-dia, quando o comércio fechava as portas, eu ia orar em um hospital. Antes de entrar, eu sempre dizia ao Senhor: Senhor, torna-me invisível para que eu possa entrar e que ninguém os impeça. E assim acontecia. Eu entrava no lugar, orava pelos enfermos, Deus os curava. Era simples, eles criam e eu não duvidava. Certo dia eu fui visitado por um irmão que naquele tempo trabalhava em minha empresa. Ambos, eu e ele, tínhamos nos convertidos no mesmo dia. Ele me disse que uma prima sua estava com câncer na tireoide, se encontrava muito mal. Já havia sido operada, já havia perdido a glândula tireoide, já havia recebido tratamento com cobalto, a ponto de toda a pele do peito ficar queimada. Tamanha era a dor que ela sentia no local da queimadura, que sequer suportava os lençóis que a cobriam. Imediatamente fomos à sua casa orar por ela. Ao chegar lá, a mulher levantou-se da cama com muito esforço e, apesar da dor, nos recebeu. Ela sabia que estávamos ali para fazer uma mensagem de Deus para ela, né? Oramos então com fé por ela. Lemos uma passagem da Bíblia, declaramos que Deus a amava e poderia curá-la daquela enfermidade. Quando saímos daquela casa, eu disse àquele irmão: Deus curou a sua prima. Tenho certeza de que Deus a curou. Ele me respondeu: amém, eu também creio nisso. No dia seguinte, após aquela oração, telefonei para ela a fim de saber como estava.
Eu tinha certeza de que alguma coisa extraordinária havia acontecido. Alguém de sua família atendeu o telefone e disse: "Não podemos acreditar. Algo de extraordinário aconteceu. A mulher estava em pé, cozinhando. Já havia limpado o quintal, realizado uma grande quantidade de atividade doméstica." Depois ela mesma nos contou o que aconteceu. No dia seguinte, após aquela oração, enquanto seu esposo estava no trabalho, as crianças na escola, ela decidiu sair varrer a casa, Os vizinhos que sabiam da sua enfermidade disseram: "Você não está em condições de fazer isto. Entre imediatamente para dentro de casa. Volte para a cama. Se sua família surpreendê-la assim trabalhando, todos vão ficar furiosos com você." Mas ela respondeu: "Não vou mais morrer. Jesus me curou. Estou curada." Aquele milagre aconteceu no final de 79. Já se passaram muitos anos e ainda hoje aquela mulher continua viva e sadia. Segundo os médicos, naquele dia ou no dia seguinte, ela deveria ter morrido, mas Jesus chegou antes e a curou. As curas físicas são também parte dos sinais de Deus aos homens. Ao deparar em cada reunião com assombrosos milagres da cura, minha alma se alegra por várias razões. Uma delas é ver aqueles rostos cheios de alegria, Aqueles rostos que antes estavam cheios de tristeza, cheios de dor, e agora se transformando em rosto cheio de alegria, de emoção, ao receberem a cura de Deus. Cada sinal que prova o poder de Deus indica ao homem a necessidade que ele tem de se voltar para o seu Criador, o seu Pai. Muitos seguiam a Jesus porque viam nele sinais que ele realizava entre os enfermos. João 6:2. Todos os incrédulos se aproximavam durante as reuniões para buscar reais evidências dos milagres. Depois que eles veem as curas, só lhe resta arrepender-se dos seus pecados. Esta é outra razão que me dá tanta alegria, saber que as almas são salvas ao ver esses milagres de Deus acontecerem. Na cidade de Encarnação, Paraguai, Benita nos relatou o seguinte milagre: aos 37 anos de minha vida, comecei a me sentir muito doente. Tanto em Assunção como em Encarnação, os médicos fizeram tudo o que era possível para me curar. Eu sentia muitas dores, sofria hemorragias constantes. Sem saber o que fazer, enviaram-me à cidade das Posadas para ali eu receber a atenção de outros médicos. Minha filha, que vivia em Buenos Aires e era crente, veio visitar-me. A doutora disse que eu deveria passar por uma intervenção cirúrgica, com urgência, porque a enfermidade estava muito avançada. Eu tinha câncer no útero. Minha filha decidiu levar-me a Buenos Aires para que me operassem ali. Ao chegar naquela cidade, ela me levou imediatamente para participar de uma campanha que o irmão Carlos Anacondia estava realizando. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Naquela mesma noite, creio que fui curada, mas só pude comprovar isso no momento exato da operação a que fui submetida depois. Na manhã em que eu saí para o hospital, a fim de ser operada, ouvi uma voz dizendo: "Você não vai ser operada, já está curada." Imediatamente olhei ao meu redor para ver quem estava falando, mas ninguém estava perto de mim. Somente minha sobrinha, que negou-me ter falado qualquer coisa. Os exames prévios, antes da intervenção cirúrgica, os médicos viram que alguma coisa extraordinária tinha acontecido. Olha só. Começaram a me examinar. Veio um, veio mais outro, e assim sucessivamente. No final, um deles disse-me: "A senhora está curada. Não tem mais nenhum câncer." Ao voltar para minha casa, meu esposo não acreditou em minha cura. Eu lhe disse que havia recebido um milagre de Deus, mas ele insistiu que eu deveria ser operada. Então pedi um sinal de Deus para que meu marido acreditasse que eu realmente havia sido curada, e Deus me concedeu. Aos 48 anos de idade, Deus permitiu que eu ficasse grávida. Nasceu um belo e sadio bebê chamado Jorge. Hoje, todos nós participamos dos trabalhos evangélicos na mesma igreja e servimos ao Senhor. Propósitos da cura. Um dos principais propósitos do Senhor, por meio desses sinais milagrosos, é salvar os pecadores, para que eles realmente recebam vida eterna. Jesus Cristo não classifica as reuniões em cultos de evangelização, cultos de cura. A Bíblia em Lucas 9:6 diz que Jesus, seus discípulos,
passavam por todas as aldeias, anunciando o evangelho, curando as enfermidades. Anunciavam a mensagem da salvação e também curavam os enfermos. Eu não creio que pessoas só aceitassem Jesus após receberem a cura. Elas recebiam a Jesus e muitas eram curadas. A cura divina é um processo pelo qual Deus atua de forma extraordinária sobre as pessoas, dando-lhes vida e saúde. A transformação que acontece em um enfermo quando ele recebe cura é unicamente um processo extraordinário, divino. Devemos destacar que não estamos referindo neste caso à intervenção científica da medicina, a qual respeitamos e aceitamos. Isso sim, estamos falando unicamente na atividade extraordinária da cura dada por Deus. Estudando as curas que a Bíblia descreve, grande quantidade delas foram resultados da misericórdia de Deus. Muitos expressam: Senhor, tem misericórdia de mim. Então Jesus compadecia daquela pessoa e a curava. As multidões de aflitos seguiam a Cristo buscando milagre, né? Em Marcos 6,34, vemos que Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus aproveitava essas grandes reuniões de pessoas que se sentiam atraídas pela cura e lhes ensinava. Agora vemos com mais profundidade qual era o verdadeiro motivo pelo qual Jesus as curava. Em primeiro lugar, e o mais importante, era para glorificar ao Pai por meio dos milagres. Em segundo lugar, fazer com que aquela cura mudasse totalmente a pessoa. Esse milagre realizava uma mudança na vida daquela pessoa e ela passaria a servir ao Senhor. Quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, este queria seguir a Cristo. Porém, ele não permitiu, ele disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Esse era o plano que Deus tinha preparado, né, para aquela vida, ser mensageiro do milagre do Evangelho. Essa libertação foi um impulso para tornar aquele homem um grande pregador do Evangelho. Por acaso não será este o plano de Deus também para você? Oração pelos enfermos. Existem diversas formas de orar pelos enfermos. Veremos agora a que foi utilizada neste livro. Desde o início, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:18. Isto eu tenho comprovado ao longo de toda a minha vida cristã. Centenas de pessoas têm sido curadas por Jesus Cristo a partir do momento em que lhe impõe as mãos. Impor as mãos. Há um poder no toque das mãos. Muitas vezes Jesus também curou os enfermos tocando-os com suas mãos. Mas na realidade este não foi o único método que ele utilizou, né? Se bem que a primeira vez que Jesus curou durante o seu ministério terreno tenha sido tocando a pessoa, ou seja, por imposição de mãos. Observemos a cena que Marcos relata em Marcos 1,31. Jesus foi visitar a sogra de Pedro e a palavra de Deus diz que ele a pegou pela mão e a levantou. Imediatamente sua febre cessou. A mesma passagem, sendo relatada por Lucas, mostra outro detalhe sobre essa grande cura. Ali nos é dito que Jesus, ao se aproximar da sogra de Pedro, inclinou-se para ela, repreendeu a febre e imediatamente a mulher ficou curada. No paralelismo desta passagem, identificamos a atitude de Jesus para com a enferma. Ele se aproximou e ajoelhou-se perto dela, pegou-a pela mão, orou, repreendendo a enfermidade, e imediatamente a mulher foi curada. Então somente um toque de Jesus determinou a cura daquela mulher. O toque tem em si uma importância particular. As crianças sempre sentem segurança quando as suas mães as tocam, mesmo que elas não pronunciem palavra alguma. Este pequeno toque é uma maneira especial de dizer: estou com você. Agora vejamos o que acontece se eu impuser as mãos sobre o enfermo e realmente não crer que essa pessoa vai ficar curada. Provavelmente ela não será curada. A fé é o que diferencia a enfermidade e a cura. Nós devemos entender que não existe nenhum poder em nossas mãos físicas, mas a unção e o poder vêm do Espírito Santo e fluem através delas. Isto nos é confirmado na Bíblia no seguinte versículo: e Deus, pelas mãos de Paulo,
fez milagres extraordinários. Atos 19:11. Quando você, líder, pastor, ora em sua igreja pedindo cura para as pessoas, sempre o faz crendo que Deus realiza milagres e que aquela noite será especial. A pessoa pela qual você está orando reconhecerá sua fé e autoridade divinas e ao mesmo tempo ativará sua própria fé, recebendo a cura. Desta maneira o milagre será realizado. Geralmente, quando oro pelos enfermos durante as minhas campanhas, imediatamente eu peço para que elas façam aquilo que as suas enfermidades não lhes permitiam que fizessem antes. Então vejo as pessoas que não podiam levantar os braços, levantando os braços. Os que não podiam andar ou correr dão os primeiros passos. Outros saem correndo e pulando. Outros começam a palpar o local dos tumores ou dos fibromas que antes afligiam seus corpos. Imediatamente as lágrimas brotam dos olhos das pessoas que estão vendo ali os resultados da oração da fé. Cada uma dessas pessoas começa a pôr a sua fé em ação. Cada intenção de alcançar a cura demonstra fé. Depois peço que elas venham até a plataforma e deem testemunho do que receberam, a fim de inspirar ou aumentar a fé dos que ainda não receberam o milagre. Oração por objetos pertencentes aos enfermos. Certa vez, durante uma campanha que estávamos realizando no bairro de La Boca, cidade de Buenos Aires, uma mulher aproximou-se de nós de maneira desesperada. Seu filho estava internado, em estado muito grave, no hospital Algeric, localizado perto dali. Ela trazia nas mãos um lenço do seu filho para que orássemos sobre ele. A criança se encontrava no estado de coma irreversível e respirava por aparelhos. Aquela mulher aproximou-se com fé, acreditando que iria obter a cura por seu filho, apesar dos médicos já terem declarado morte cerebral daquela criança. Nós oramos sobre o lenço que foi apresentado e continuamos o nosso trabalho. Ao voltar para a sala de terapia intensiva do hospital, a mãe colocou o lenço na testa do menino e este milagrosamente abriu os olhos. Recuperou os sentidos e começou a falar. Quando isso aconteceu, as mães que estavam cuidando dos seus filhos na mesma sala começaram a disputar aquele lenço. Uma das pessoas que estava ali, naquele momento, contou-me que, quando elas colocavam o lenço sobre outras crianças enfermas, várias delas ficaram curadas no mesmo instante por meio da fé no poder de Deus. Alguns dias depois, essas mães vieram dar seus testemunhos e agradecer a Deus pelo grande milagre, que seus filhos haviam recebido naquele hospital. Durante todo o meu ministério, tenho visto milagres e ouvido falar sobre milagres de cura e libertação pela oração feita em objetos pertencentes aos enfermos, que não puderam comparecer à campanha. Geralmente em cada reunião, muitas pessoas trazem lenços, pijamas, camisas para nós orarmos sobre eles. Esses objetos costumam servir de bênçãos para os aflitos. A Bíblia relata curas ocorridas dessa maneira. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12, está escrito: E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Creio que essa simples peça ungida pelo Espírito Santo pode curar enfermos e libertar oprimidos. Devemos lembrar que Deus está sempre pronto para curar. Porém, muitas vezes a cura demora a acontecer porque existem correntes demoníacas por trás de cada enfermidade. E também pode ser que Deus queira nos ensinar algo especial através disto. Porque nem todos os enfermos são curados. Cada noite comparecem aos cultos pessoas com as mais diversas enfermidades físicas, espirituais. Muitos têm testemunhos de cura e libertação, e são dados no decorrer das campanhas esses testemunhos. E esses testemunhos inspiram a fé dos outros que estão participando, Porém, algumas pessoas também me perguntam por que, entre centenas ou milhares que estão ali, somente algumas são curadas. Eu gostaria de recapitular, aquela passagem que Jesus estava no tanque de Betesda, conforme o Evangelho de João, capítulo 5. Ali, muitos enfermos havia ali, coxos, cegos, paralíticos. Mas Jesus aproximou-se
somente do paralítico. Ele perguntou: você quer ser curado? Se Jesus estivesse perto de nós, talvez lhe perguntássemos por que ele curou somente o paralítico, já que havia ali uma multidão de enfermos. Em todos esses casos, devemos crer somente na soberania de Deus. Não posso dizer que a causa de muitas pessoas não receberem a cura seja somente falta de fé. Sou testemunho de casos envolvendo muitas pessoas que chegaram às reuniões sem nenhuma fé, só por curiosidade. Deus as curou. E alguns subiam a plataforma tremendo, testificando: eu não cria. Eu vim aqui para zombar de Deus, ele me curou. Na maioria das passagens, a Bíblia indica que Jesus cura todos os enfermos. Em alguns casos, lemos: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos. Mateus 12:15. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía poder. Curava a todos. Lucas 6:19. Ao examinar atentamente esses textos, entendi que todas essas pessoas iam diretamente a Jesus em busca de cura. Na atualidade, muitos comparecem às campanhas ou às igrejas para ouvir, ser abençoados por essa ou aquela pessoa famosa, mas não para ter um encontro com o grande Salvador e grande médico que é Jesus Cristo. Isso é um grande erro. É um grande erro dessas pessoas. A grande diferença entre ser ou não curadas: buscam tão somente a cura e não ao único que pode curar. No tempo de Jesus havia uma mulher que havia 12 anos, ela padecia um fluxo de sangue. E ela, conforme diz a Bíblia, pensou: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei sã. E assim ela o fez. Mas Jesus sentiu que alguém havia tocado com fé em suas vestes. E voltando para a mulher disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher obteve a cura, e a salvação a partir daquele momento. Veja lá em Mateus 9, versículo 20 ao 22. Ela que sofria de uma hemorragia constante, durante tantos anos, buscou primeiramente em Jesus a salvação e junto com a salvação a cura. Em uma de minhas últimas campanhas aconteceu um caso surpreendente. A situação que os países atravessam nesses últimos tempos é realmente muito difícil. As pessoas procuram desesperadamente um milagre, Ao finalizar as reuniões, sempre desço da plataforma para orar por todos individualmente. Mas naquela noite, ao começar a orar e impor as mãos sobre a cabeça das pessoas, elas começaram a segurar a minha mão e passá-la de uma pessoa para outra, até quase me arrastarem entre elas. Nunca em tantos anos de ministério tinha visto demonstrações da necessidade do socorro de Deus tão grandes. Ao voltar para casa, comentei com minha esposa sobre o que havia acontecido. Então, sabiamente, Maria comentou: quando nós éramos novos convertidos, você lembra? A quem nós pedíamos que orasse por nós? Nossos joelhos eram nossas únicas testemunhas e confessavam nossa dependência de Deus. Nós nunca dependemos de um toque de um homem para alcançar as bênçãos e misericórdia do Senhor. Nossa escola é nessa escola que fomos graduados. Se as pessoas saem em busca de cura proporcionada por Jesus, certamente elas encontrarão. Mas se saírem em busca de Carlos Anaconda, nunca se libertarão da enfermidade. É por isso que digo constantemente em minha campanha: quem está no comando desse trabalho é Jesus. Quem pode curar é Jesus. Quem pode salvar é Jesus. Se ele não derramar aqui o seu poder e da sua graça, nada acontecerá. Se as pessoas entenderem a seriedade do que estou dizendo, sairão dali curadas, libertas, salvas. Certa vez, um dos meus colaboradores me perguntou: por que os meios de comunicação não divulgam os casos de cura tão extraordinário que nós vemos acontecer em nossas reuniões? Eu lhe respondi que não estava na sabedoria humana o entendimento das coisas de Deus. O homem natural não pode entender as coisas extraordinárias, Eles não podem discernir porque não têm o Espírito Santo. Há casos impactantes e assombrosos de como um ex-combatente da Guerra das Malvinas, como resultado do combate, aquele homem tinha metade do crânio recomposta de platina. Foi recomposto o crânio dele, em platina. Porém, após participar de um dos cultos onde Deus derramou imensamente seu poder,
Deus reconstituiu os ossos do crânio deste ex-combatente. O metal desapareceu. Este milagre fez com que toda a família do rapaz recebesse a Jesus. Em outra oportunidade, orei por um jovem cego que tinha vindo à reunião trazido por um guia. Olha só. Após a oração, ele recuperou instantaneamente a vista, deu testemunho do milagre e nunca mais tornei a ver ou ouvir falar daquele jovem. Porém, há poucos meses, voltei àquela mesma cidade para realizar outra campanha e vi outra vez aquele jovem sendo trazido por um guia para que orasse por ele. Então perguntei o que havia acontecido. Ele me contou que após recuperar a visão, nunca mais quis saber de Jesus. Deu as costas para Deus, caiu uma vida libertina, pecaminosa, esquecendo-se de quem o havia curado. Naquele dia eu orei por ele, mas não recuperou a visão. O rapaz havia desperdiçado a oportunidade que Deus lhe havia dado. Então lembrei-me de quando Jesus voltou a encontrar o paralítico e disse: olha, agora já estás curado, hein? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. Perdoados estão os teus pecados. Vejo constantemente curas maravilhosas sendo realizadas por Deus. Ao longo desses anos, pude observar que muitas enfermidades, são resultados de uma vida submersa no pecado, Assim como nós notamos que a falta de perdão é um obstáculo também, para a cura, e o pecado também o é. Um dos melhores exemplos que podemos retirar da Bíblia sobre este assunto encontra-se em Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Trata da história de um paralítico trazido por 4 homens, até o local onde estava Jesus. Como a multidão impedia que eles se aproximassem, resolveu subir no telhado da casa e ali fazer uma abertura no teto. Desta maneira puderam descer pelo buraco do telhado aquele homem deitado no seu leito. Eu gostaria de que juntos reconstituíssemos esses fatos. Vamos lá? Vamos tentar reconstituir. A fé dos amigos devia ser muito grande. Eles sabiam que Jesus podia curar o paralítico, mas não era tão fácil ter acesso ao Senhor. A multidão os impedia de se aproximar. Além do mais, eles estavam conduzindo o paralítico em uma cama. Após várias tentativas, alguns deles tiveram então uma sugestão. Vamos sugerir isso aqui. Se nós levantássemos ele e levássemos ele ali até o teto, podemos abrir um buraco ali e com algumas cordas nós o descemos. O paralítico deve ter dito: pelo teto? Bem, na realidade eu desejo que Jesus ore por mim. Farei o que for necessário para conseguir isto. Outro amigo talvez tenha calculado o lugar exato pelo qual deveriam entrar, e os 4 juntos desceram pelo teto. Imediatamente, enquanto falava a multidão, Jesus viu o paralítico ser descido naquela cama amarrada por cordas. E naquele momento Jesus constatou que tanto o enfermo como aqueles 4 amigos tinham muita fé. Toda aquela mobilização demonstrava fé na única pessoa que podia curar o paralítico. Então Jesus disse: filho, perdoados estão os seus pecados. Reflita um pouco sobre o que o paralítico, os amigos dos paralíticos e a multidão deve ter pensado naquele momento acerca de Jesus. Inclusive você. O que você pensaria? Jesus perdoou os pecados daquele homem? Porém, o que ele estava buscando mesmo era a cura e não o perdão. É claro que Jesus sabia que todos estavam pensando naquele momento, e por isso lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O significado da palavra arrazoar é fixar tenazmente a atenção em alguma coisa. Jesus sabia disso com relação aos presentes. Vejamos a ideia completa. A Bíblia diz: Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Marcos 2, do 8 ao 9. Jesus sabia o que havia dentro do coração daquele homem enfermo. Ele sabia que havia uma barreira que impedia a cura: o pecado. Entre Deus, sua bênção, e nós, muitas vezes existem barreiras. Então Jesus removeu aquela barreira e em seguida curou o homem.
Cada pessoa enfrenta barreiras antes de chegar a Cristo. Eu as enfrentei e creio que você também as enfrentou. Por isso, necessitamos da ministração do Espírito Santo por meio do perdão para alcançar a cura e libertação espiritual. O perdão é tão importante em uma vida que, se a pessoa não se libertar do rancor, este pode levá-la à loucura. Tal foi o caso de Beatriz, que leremos a seguir. Minha infância foi muito difícil e cruel. Minha juventude não foi diferente. Mesmo tendo, eu acredito que havia encontrado a felicidade ao conhecer meu marido, nós constituímos uma família. Tínhamos uma boa situação financeira. Porém, o ódio e o ressentimento se apoderaram do meu coração. Eu acreditava que o dinheiro poderia trazer a felicidade para dentro de mim, mas não foi isso que aconteceu. Por intermédio de uma das minhas filhas, fiquei sabendo que meu esposo estava me traindo com uma colega de trabalho. Aquele ódio latente em minha vida começou a ferver até transbordar. Planejei matar meu marido e em seguida me matar. Várias vezes tentei fazer isto, usando faca, navalha, revólver, outros objetos. Ainda hoje meu esposo tem marcas no corpo. Esse estado de ira interior fez com que eu afundasse em uma profunda depressão. Perdi mais de 15 quilos, tornei-me uma anoréxica, meu corpo já não respondia aos meus comandos e eu vivia prostrada em uma cama. Meus filhos tinham que me acompanhar até para eu tomar banho. Tinham de cuidar de mim como se eu fosse uma criancinha, de dia e de noite. Eu nunca podia ficar só, porque se ficasse, tentava o suicídio. Certa vez me joguei de um carro em movimento, mas não consegui morrer. Outra vez tentei me jogar-me debaixo de um trem, mas no momento que ia fazê-lo, alguém me segurou. Eu não comia, não dormia, todos os meus órgãos estavam com problemas de desempenho e deixaram de funcionar normalmente. Isso produziu em mim uma paralisia hemiplégica que entortou completamente o meu rosto e parte do meu corpo para o lado direito. Os médicos diagnosticaram esquizofrenia paranoica. A outra etapa da minha vida foi em um hospital neuropsiquiátrico. Quando eu estava ali, escutei pelo rádio que seria realizada a poucas quadras do hospital uma campanha evangelística pelo pastor Carlos Anacondia. Disseram que ele oraria pelos doentes. Decidi ir. Consegui me esquivar de todas as pessoas que me vigiavam, fugi para o local onde a campanha seria realizada. O meu estado era tão deplorável que, ao chegar àquele lugar, os conselheiros me pegaram pela mão e me levaram até o local de aconselhamento para orar e conversar comigo. Realmente, eu estava louca. Meu olhar era fixo, sem reflexo, visivelmente de uma pessoa fora de si. Mas quando o evangelista orou, senti que algo muito especial aconteceu do lado direito do meu corpo, exatamente a parte que estava paralisada. Senti também um calor muito profundo no alto da minha cabeça. Naquele momento eu tive a sensação de que algo muito pesado, tinha sido retirado dos meus ombros. Mas de repente comecei a gritar como um animal e, conforme me contaram depois, fiquei suspensa no ar durante alguns segundos. Pediram para que eu perdoasse a quem odiava, mas eu não queria fazer. Quando o irmão Carlos Anacondia veio pessoalmente orar por mim, segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse: se não houver perdão e sentimento de paz em seu coração, nada do que fizemos aqui ajudará você. Senti que Jesus estava ali. Naquele instante, eu entendi que tinha de perdoar o meu esposo para então terminar de vez com o meu sofrimento e então receber a libertação. Assim fiz, fiquei curada fisicamente, a paralisia desapareceu e várias hemorragias cessaram. Minha coluna encurvada se endireitou, o funcionamento dos meus rins normalizou-se e os demais órgãos passaram a funcionar como antes da doença. Daquele dia em diante, entreguei minha vida ao Senhor de todo o meu coração. Deus restaurou meu casamento, meu esposo recebeu a Jesus e hoje somos líderes de um grupo de crescimento em nossa igreja.
Há pouco tempo falei acerca de Deus à jovem com que meu esposo havia me traído, e ela se arrependeu, recebeu Jesus e hoje congrega em outra igreja evangélica. Restauração dentária. Em certa oportunidade, enquanto eu ministrava as pessoas que haviam se aproximado da plataforma, orei por um jovem de 18 anos. Ao impor minhas mãos sobre a sua cabeça, o rapaz estremeceu e caiu para trás. Percebi que um espírito demoníaco estava nele. Aproximei-me e perguntei: quantos demônios estão neste corpo? E eles me responderam pela boca do rapaz: somos muitos. Imediatamente pedi a um conselheiro que levasse aquele rapaz até o local da libertação, para que ele recebesse a oração de todos que estavam ali. Quando o culto terminou, fui ver aquele jovem, que me havia chamado tanto atenção. Após intensa luta contra as potestades demoníacas, ele foi liberto. Quando concluímos a oração, ele nos contou sua vida. Conhecera o Senhor há muitos anos, mas tinha se desviado. Certo dia o próprio diabo lhe apareceu no caminho de sua casa e conversou com ele. Tomou a Bíblia que ele tinha nas mãos e rasgou em 1000 pedaços. Em seguida disse o rapaz: você quer dinheiro, fama, poder? Eu posso dar-lhe tudo. E para demonstrar o meu poder, vou obturar este dente cariado que você tem. Imediatamente o diabo introduziu o dedo com uma pasta preta na boca do rapaz e ele ficou surpreso, ao ver que seu dente foi restaurado naquele mesmo instante. A admiração daquele moço foi tão grande que imediatamente fez um pacto com Satanás ali mesmo. O fato é que na noite que o rapaz compareceu àquele culto de libertação, ele estava intimado a entregar a Satanás em sacrifício seu único filho. Satanás havia dado ao rapaz o controle da vila, onde ele vivia. Ele podia fazer o que quisesse, até mandar matar. Ele chefiava várias quadrilhas de tráfico, de drogas, e era dono de diversos pontos de prostituição. O diabo também tinha entregue a ele uma cruz com uma mancha vermelha no centro, recomendando que o rapaz mantivesse sempre na mão e invocasse o poder diabólico quando desejasse. Sempre que o rapaz tinha dificuldade, apertava aquela cruz entre os dedos e o diabo aparecia. Porém, Deus queria que aquele jovem tivesse uma oportunidade de salvação e o levou até ali para ouvir a palavra de Deus. No momento em que eu estava orando por ele, ele apertou a cruz na mão, mas pela primeira vez não aconteceu nada. Tal foi o choque de poderes, naquela oração, que a cruz que ele mantinha entre os dedos ficou toda em pedaços. As horas se passaram e nós continuávamos a orar por aquele moço. Perto da meia-noite, o rapaz começou a se desesperar. Ele devia entregar o seu primeiro filho em sacrifício a Satanás naquela noite. No meio da oração de libertação, o diabo me disse pela própria boca do rapaz: ele é meu, por isso vou tirar sua vida, vou paralisar o seu coração. E tal foi o grau de luta espiritual travada naquele instante, que o jovem parou de respirar. Então pedi a Deus que devolvesse vida àquele rapaz. E assim aconteceu. O rapaz voltou a respirar, ficou livre e pôde contar publicamente tudo o que havia acontecido. Ao relatar-me a história da obturação que Satanás havia feito no seu dente, eu imediatamente coloquei um pouco de azeite ungido no meu dedo, coloquei o dedo sobre a obturação que o diabo havia feito e em seguida disse: em nome de Jesus, eu desfaço toda a obra do diabo sobre esse dente. E algo de assombroso aconteceu. Aquela obturação derreteu-se imediatamente. Naquele momento pensei: se é isso que o diabo está fazendo na boca das pessoas, vou orar para que, por meio do poder de Deus, as obras do diabo sejam desfeitas. E foi assim que comecei a orar pelas cáries e milhares de pessoas passaram a receber restaurações dentárias de diferentes tipos de material, algumas delas em ouro. Deus faz milagres assombrosos. Satanás trouxe o pecado do mundo, Trouxe. E em seguida as enfermidades. A morte entraram nele como consequência desse pecado. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E uma delas é a enfermidade. Portanto, podemos crer que Jesus cura nossas enfermidades. Hoje, Cristo levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades. Receba-o, você será curado. Deus pode transformar sua enfermidade e o milagre assombroso de cura. Neste capítulo quero deixar
para você uma oração que todas as pessoas que necessitam de cura têm feito. Você deve colocar suas mãos sobre a enfermidade e repetir em voz alta essa oração. Coloque-se agora diante do Senhor. Coloque a sua fé em ação. Vamos lá? Cria firmemente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos lá. Pai, minha alma te louva e te glorifica. Pai do céu, estou aqui diante da tua divina presença. Peço-te que tenha piedade de mim, no doce nome de Jesus Cristo. Pai, começa a tocar-me agora. Meu Deus, começa a tocar o meu corpo doente. Toca-me, Jesus. Pai bondoso e misericordioso, toca com o teu poder esta enfermidade em meu corpo. Toca, Jesus, porque há poder em tuas mãos. O Espírito Santo está começando a mover-se em minha vida. Ele está curando e limpando o meu corpo. Senhor, sinto-me neste momento. Sim, o poder de Deus. O poder de Deus, aleluia. É por tuas chagas que estou sendo curado. Amém, amém, Jesus. Em nome de Jesus.